1952. Na pequena localidade de Tacaniça dos Falcões, surgem os primeiros cultos evangélicos da região de Rio Branco do Sul. O pioneiro dessa obra foi o obreiro Salvador de Lara. Usado por Deus, destemido, cumpriu seu chamado de evangelista. Hoje, pastor Salvador de Lara, com seus 97 anos de idade, recorda o início da sua brilhante caminhada. Os cultos, mesmo em época de dificuldades religiosas, eram dirigidos na residência do irmão Juca Santiago e Maria Santiago. O local dessa residência, há 67 anos passados, por providência divina, é aproximadamente onde está o altar dessa igreja. Então nós visitamos aqui. Os senhores vejam funcionar o campo de futebol. Em certo sentido, o campo de futebol é bom, mas vejam só, hoje temos ginásio no campo de futebol, temos esse templo. Será que não vale um pouco mais do que o campo de futebol? Acreditamos que sim, e muito sim. Então Paulo Sérgio veio comigo aqui e disse: pastor Marchioro, o senhor veja onde o senhor prefere. E quando visitamos, olhei no campo de futebol, gostei, um lugar plano, mas olhei aqui para cima, era mais acidentado, mas olhei para a roeira, aonde ainda existia. E aquela árvore veio me constranger, porque eu lembrei que 43 anos no passado, nós dirigimos culto embaixo dela. Então eu disse: Paulo, se vocês quiserem, então eu prefiro esse local. Além disso, é um local alto e todo esse bairro aqui pode ter visão da construção que fizemos aqui. Irmã Maria Santiago, uma mulher guerreira, corajosa, com seus 86 anos, traz na sua memória toda essa época. Eu sou Maria Lourenço Santiago, com muito prazer estou falando na palavra do Senhor. Eu fui das primeiras crentes aqui em Rio Branco do Sul, morava em Tacaniça, e a congregação evangélica de Deus foi na minha casa, em 1952. Então eu me sinto muito feliz, muito alegre de eu estar ainda esperando Jesus, de eu ser uma pessoa idosa e ainda estou viva aqui. A sementinha que Jesus saneou, o canteiro da salvação, está aqui uma semente viva ainda, que sou eu. Houve muitas conversões, dentre elas destacamos a jovem Dina Graz, entregando sua vida a Cristo com 14 anos de idade. Eu me chamo Dina, quero lembrar um pouco da minha conversão. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, não conhecia o Evangelho, mas quando foi um dia, nós fomos ali na Tacanice, num campo de futebol, assistir um jogo. Eu fui em companhia da minha irmã. E nós, estando lá naquele campo, assistindo aquele jogo, veio de repente uma chuva muito forte. E quando deu aquela chuva, nós fugimos para uma casa, entramos dentro de uma casa para se abrigar da chuva. E a casa era do seu Juca Santiago. E nesta casa estava acontecendo um culto. E por causa da chuva, pela razão da chuva, a casa lotou. Muita gente entraram naquela casa para se esconder da chuva. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, primeira vez que eu ouvi falar do Evangelho. Quem estava pregando aquele dia era o irmão Salvador de Lara. E eu ouvindo falar de Jesus, tocou no meu coração, mas eu ainda não me converti. Eu fui para casa, conversei com meus pais, pedindo autorização para eles, eles concordaram que sim. E quando foi dali 15 dias, a gente voltou no mesmo local, na Tacanice, na casa do irmão Juca. E nesse dia o culto foi embaixo de uma árvore.
A notícia dos cultos espalhou-se por toda a região. E muitos curiosos também participavam. Muitos deles foram alcançados pela pregação da palavra. Os primeiros cultos que teve aqui, que eu lembro, era mais ou menos, acho em 54, porque eu era menina. E que eu fui de longe, eu ouvi os hinos, porque a gente era proibido de ir, tipo, eu tinha medo na época, né? Tinha medo que a gente chegasse perto, que ninguém conhecia, não tinha conhecimento. Depois acabou os cultos, eu cresci, fui para Curitiba, acabou com não sei quanto, depois eles fizeram também os botiquins do futebol e do campo, que eu lembro dos cultos, foi nessa época que eu já assisti uns 2, 3 cultos assim de longe. Tava eu e a Janita Baido, que ela era ainda criança, que hoje ela mora em São Paulo, começou na casa do Santiago. Por volta do ano de 1955, essa obra foi interrompida em razão da família Santiago mudar-se para outra região. 1969. Foram 14 anos de silêncio, até que em 1969, pastor Carlos Marchioro, com a visão de expansão do Evangelho, retomou essa obra. Pastor Carlos, visitando os poucos irmãos da época, sentiu a necessidade de estabelecer um ponto de pregação. Como não havia recursos para a construção de um templo, foi providenciada uma pequena sala na residência do irmão Alziro Pedro, de saudosa memória. Os cultos eram dirigidos pelo presbítero Ilídio Cordeiro, presbítero Setembrino da Silva e presbítero Romário Matias. Quando eu comecei a cooperar aqui no Jardim Itaú, foi em 1971, final de 71, e o primeiro culto que eu dirigi, foi na sala, na casa do irmão Alziro Pedro. E eu lembro que naquele culto estava o pastor Marchioro, e ele trouxe o irmão Avelino Agner, que tinha vindo do norte, e ele trouxe ali na Tacaniça, e justamente o primeiro culto que eu dirigi, eles estavam ali. Até fiquei um pouco com vergonha, porque eu dirigi de manga de camisa, não tinha nem um paletó. E ali nós começamos, então, cooperar na Tacaniça junto com o irmão Elídio Cordeiro, que era um presbítero, que era o dirigente da Tacaniça, o oficial dirigente da Tacaniça. E interessante que naquele salão ali, na casa do irmão Alziro, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então a Tacaniça ali foi para mim, ela me deu oportunidade, foi onde eu comecei a ter os primeiros passos. E congreguei muito na Tacaniça, todos os cultos da Tacaniça, nós estávamos ali. Depois, mais tarde, começou o irmão Gedivete Betim, também, além de irmão, nós éramos amigos, então estava direto ali, congreguei muito tempo ali na Tacaniça. Foram homens corajosos, que enfrentaram dificuldades, pois não havia meio de transporte, mas colocaram em seus corações o desejo de fazer a obra do Deus eterno. 1975. Os cultos permaneceram por 5 anos na pequena salinha. Sou pastor Alauro Elias de Faria, sou sobrinho da tia Francelina, do tio Arzílio, falecido já de saudosa memória, e eu me lembro dos cultos quando se iniciou na casa deles, na casa de madeira ainda, isso na década de 60, final de 1969, início dos anos 70, quando foram realizados os primeiros cultos na casa do tio Alziro. E ali foram as primeiras conversões, Jesus batizava com o Espírito Santo, muitas pessoas foram curadas, aceitaram a Cristo como Salvador, e para mim é um privilégio então fazer parte desta história, dos 50 anos da igreja de Tacaniça dos Falcões. Me sinto feliz, honrado por Deus, por ter acompanhado os cultos ali e depois, logo na sequência, alguns anos depois, a construção do templo, do nosso primeiro templo em Tacaniça dos Falcões, onde também Jesus operou. Eu ouvi o Evangelho pela primeira vez ali na Tacaniça, que era na casa do irmão Alziro Pedro. Então foi ali que eu ouvi o Evangelho, foi mais ou menos pelos idos de 1969, por aí, quando eu
ouvi o Evangelho pela primeira vez na casa do irmão Arzílio Pedro. Eu frequentava os cultos, eu não era evangélico, não era crente, mas não era contra os crentes, sempre soube respeitar o Evangelho, sempre soube respeitar os crentes. Para mim, então, foi um prazer muito grande conhecer o Evangelho ali na Tacaniça. Eu me converti numa outra igreja, fiquei 9 meses numa outra igreja, chamava-se Igreja Pentecostal Testemunho de Jesus. Fui dirigente de algumas igrejas lá, até que Jesus me chamou para a Assembleia de Deus, eu senti chamado de Deus para a Assembleia de Deus, e então vim, e no ano de 1979, 78 ainda, setembro, dia 2 de setembro de 78, eu fui recebido na Assembleia de Deus, ali no Centro Central. Eu morava na Tacaniça e passei a me congregar então ali na igreja de Tacaniça do Falcão. E parabenizo a igreja ali de Tacaniça pelos 50 anos de existência dessa igreja ali em Tacaniça dos Falcões. Com o crescimento da obra, Pastor Carlos decide comprar um terreno e construir o primeiro templo. O primeiro dirigente foi o presbítero Ilídio Cordeiro e posteriormente presbítero João de Vete Betim. Foram 22 anos de cultos no antigo templo, centenas de convenções, curas e batismos com o Espírito Santo. Por volta do ano de 1984, houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em toda a igreja. Todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo, despertando um avivamento, chegando ao conhecimento de todo o campo. As crianças cantavam, dirigiam cultos e pregavam. A paz do Senhor, irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jonas Faria e eu sou filho da Igreja Assembleia de Deus de Tacaniça dos Falcões. Fui convidado para falar sobre o tempo da década de 80, mais precisamente do dia 19 de março de 1984, onde o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo mais de 40 crianças, jovens e adultos. Naquela época se levantaram muitos pregadores, dirigentes de culto de crianças, e Deus abençoava muito a sua igreja. A igreja era dirigida pelo presbítero Ilídio Cordeiro, de saudosa memória. O dirigente das crianças era o irmão Natanael Mendes, hoje residente em São José dos Pinhais. Nós temos muitas saudades daquela época. Deus abençoou muito mesmo a sua igreja. E Deus tem me abençoado muito. Todavia, todas as grandes promessas de Deus, elas foram realizadas a partir da velha igrejinha de Tacaniça dos Falcões. Deus abençoe a todos que estão por aí, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 1997. Para a glória de Deus, alegria e conforto dos irmãos, o tão esperado novo templo é construído. Sobre a responsabilidade do então presbítero Mário Cordeiro, buscando um novo local, dirige-se ao pastor presidente com a ideia da construção de um novo templo. Pai do Senhor, meus irmãos, neste momento eu quero contar um pouco da história da nossa maravilhosa igreja, Tacaniça dos Falcões, quando Deus nos abençoou poderosamente como dirigente daquela localidade ali. Nós chegamos ali para trabalhar com os irmãos daquela vila e Deus nos abençoou, começamos a visita, muitos jovens vieram para Jesus. O nosso templo ali era um terreno muito dobrado, pequeno, e nós precisávamos de um terreno bom para ser construído o templo. E uma tarde eu estava em casa e Deus tocou no meu coração para ir na casa do pastor Carlos Marchioro, conversar com ele a respeito do que nós faria, porque a igreja não suportava mais, estava super lotada. Deus salvou muita gente, inclusive o Paulo Silva se converteu-se nesse tempo, uma noite. Inclusive o meu filho, meu Anderson, que já dorme com o Senhor, é conversão daquele tempo também. Uma tarde nós chegamos lá no pastor Carlos, eu conversando com ele o que nós faria sobre o templo. Estava pequeno, não tinha mais como emendar. Deus doou, aí nós ganhamos todo o terreno da fábrica, onde está localizada a igreja hoje,
E Deus nos abençoou. Dentro de 2 anos foi construído aquele lindo templo. E pela graça do Senhor eu fiquei em todo o tempo da construção do templo. E fiquei ali 5 anos na primeira vez. Quando estava terminando a primeira parte do templo, e daí eu vim para o Itaú e fui para Bocaiúva, mas fiquei 5 anos ali pela graça do Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras de São João, escreveu quando foi arrebatado ao céu. Neste momento estaremos fazendo uma oração e dando abertura às portas do santuário, para que primeiramente as autoridades adentrem e depois então os músicos e outros poderão entrar. Pastor Carlos Marchioro, sensibilizado e com a visão de crescimento, atende à necessidade da igreja local. Nos 22 anos do novo templo, grandes homens de Deus pastorearam com amor, dedicação e zelo. Pastor Vanderlei José da Silva, Presbítero Gilson Aires, Presbítero Sebastião Cordeiro, Presbítero Eurico Agner, Evangelista José Carlos, Pastor José Taborda, Pastor Valdomiro Lourenço, Pastor Miguel Bittencourt, Pastor Sebastião Melo, Evangelista Eliezer Lara, Pastor Antônio César. Nesses 67 anos de evangelização, 50 anos de igreja estabelecida, 22 anos de novo templo, muitos irmãos já nos deixaram. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.